E o de analista do comportamento no Brasil, que é para você ser analista do comportamento, você ter a sua equipe fazendo terapia ABA, você deve ter uma pós-graduação em ABA. Eu posso dizer a vocês depois várias pós-graduações em ABA boas que eu recomendo e tem outras que é só para ter o título, né? Que não é o interesse da gente. Então, quando você faz a pós-graduação em ABA, você estudou um monte de assunto da aba. Já sou analista do comportamento? O analista do comportamento, ele deve trabalhar sob supervisão. Então, o que foi que eu fiz? Vou contar a minha jornada também. Eu fiz a pós-graduação em aba, procurei um analista do comportamento para me supervisionar, e na época eu disse a ela, eu quero aprender a avaliar com protocolo aba, me ensina. Estudei, fiz os cursos, ela me ensinou. Quero aprender a fazer programas da aba. Comecei a fazer ali os primeiros programas, ela me ensinou. Quero aprender a fazer gráficos e registros. Ela foi me acompanhando nesse processo e eu fiquei sob supervisão. Era um analista do comportamento, digamos, eu era uma pós-graduada em aba, pouco experiente, mas sob supervisão a gente tende a se tornar um analista do comportamento. Aqui nos Estados Unidos tem a regra, após tem que ter tantas horas, você tem que ter não sei quantas mil horas de supervisão, você tem que fazer uma prova aqui que é o BCBA para você tirar o título. No Brasil não tem regra, por isso que está essa bagunça. Mas quem quer fazer a coisa decente é isso, fazer a pós-graduação, estar sob supervisão, e os pacientes do analista do comportamento precisa ter um PEI, ter programas, ter registro, ter gráficos. Esse é o analista do comportamento mesmo, tá? Gente, travou, vocês estão me ouvindo? Alguém me diz aí se está me ouvindo, se travou? Jaciele, está me ouvindo? Ouvindo normal. Ah, beleza, tá bom. Então, o analista do comportamento é uma profissão que você vai ter essas formações. Então, faça um curso de protocolo em aba, pegue uma supervisão para você saber fazer programa, gráfico, registro. Tem pós-graduação que você já sai muito bom nisso. Muito bom nisso. A NEP Neuro é uma delas. E tem pós-graduação que você sai mais ou menos. E aí, você pegando um supervisor, você aprende a ser analista do comportamento e você pode montar um serviço em aba. Então, hoje, eu sou fonoaudióloga, não deixei de ser, mas eu sou analista do comportamento. Então, eu tenho um serviço em aba. O meu serviço em aba, eu faço a avaliação das crianças. Geralmente, eu uso muito mais o protocolo VibMap. Vocês devem conhecer, é um protocolo importante de aba para avaliação de linguagem, né? Eu lancei esse curso. Tem vários na internet, mas eu lancei um também. Eu faço o PEI da criança, né? O planejamento de ensino. Aqui na aba a gente chama de PIC. Eu elaboro os programas, faço os gráficos, faço os registros. E os meninos têm horas intensivas, 10, 15, 20 horas. Esse é um sistema aí de terapia em análise do comportamento aplicada com analista do comportamento. Qualquer pessoa pode virar um analista do comportamento? Pode. Se você fez fono, psico, TO, não interessa. O que é que precisa? Fazer uma pós, pegar um supervisor e fazer o serviço certinho. Teu menino vai ter protocolo em aba, PEI, gráfico e registro. Beleza, serviço de aba rodando bonito sob supervisão. Esse é o fonoaudiólogo que quer ser também um analista do comportamento. Hoje eu sou também um analista do comportamento. Mas existe o outro caminho, que é o que eu vou explicar aqui a vocês, que a aula é principalmente isso. Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre o analista do comportamento, me pergunta aqui, mas eu vou falar o outro caminho, que é o fonoaudiólogo, que atende lá as 2 sessões de fonoaudiologia por semana, 1 a 3, mas ele usa a ciência aba ao seu favor, que é o tema da aula, né?
Então, como é que eu posso usar a ciência aba ao meu favor? Então, eu sou um fonoaudiólogo que eu uso estratégias da ciência aba para favorecer a minha terapia, principalmente terapia com autismo. E onde é que eu aprendo isso? Na faculdade de fono, a gente sabe que não é. Pelo menos na minha, se alguém teve aba na faculdade de fono, até me diga aqui o nome da faculdade, porque eu não conheço. Então, ou a gente faz cursos, ou pega supervisão, e a gente pode usar estratégias da ciência aba para colaborarem na sessão de fonoaudiologia, e colabora muito. Quem atende autismo aqui deve saber o quanto a gente que sabe alguma coisa ou muita coisa de terapia aba ajuda a sessão de fonoaudiologia. Então, gente, são esses dois parâmetros, tá? O analista do comportamento, que fez lá a graduação de fonoaudiologia, e o fonoaudiólogo, que não vai ser analista do comportamento, ele não vai fazer pós e pegar meninos 10, 15, 20 horas, não vai montar um serviço em análise do comportamento, tudo bem. Mas ele é fonoaudiólogo, quer continuar sendo, que atende crianças autistas e que quer melhorar a sua atuação fonoaudiológica para esse público. E aí a gente lança a mão de um monte de estratégia fonoaudiológica para usar, um monte de estratégia de aba, digo, um monte de estratégia de aba, para usar na sessão de fono e a sessão da gente ter mais resultado, a gente conseguir manejar melhor os meninos, tá? E aí hoje a aula é isso. Como eu posso usar essas estratégias de aba ao meu favor? Quais estratégias de aba eu posso usar ao meu favor? Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Por isso que a gente fica vendo curso disso, curso daquilo e outro, qual curso eu faço? Gente, quanto mais estratégias de aba vocês tiverem na mão de vocês, como fonoaudiólogo mesmo, e vocês souberem usar na sessão de vocês, melhor vai ser para o paciente, para a sessão de vocês. Então, é incrível que esse grupo tem 600 fonos e vocês vêm muito conversar em box comigo. Gente, quem tiver com o microfone ligado, vocês vêm muito conversar em box comigo. Então, eu escuto muitas dores de vocês. Eu sei o que é que os fonos sofrem quando o menino está correndo, está batendo, está derrubando tudo, não quer fazer a sessão, se joga no chão. Então, quando eu vou lançando esses cursos, é esse pacote de análise do comportamento enorme que eu fiz aí durante 14 anos. Eu fiz 3 pós, um mestrado, 3 cursos no exterior, 2 aqui nos Estados Unidos. E aí eu escuto as dores de vocês e eu digo assim, agora eu vou fazer um pacotinho de curso aqui para a gente pegar estratégias, entregar na mão de vocês para manejar comportamento. Agora eu vou pegar as coisas que eu sei e eu vou ensinar estratégias para treinar fala. Agora eu vou pegar estratégias de meninos que são não verbais, não falam, não interagem, não sentam, não fazem nada, e eu vou fazer um pacotinho de estratégias aqui com um monte de exemplo na aula e vou entregar na mão dessa fono. Assiste aqui, 3 horas da minha aula, pega essas estratégias e usa aí com teus meninos e melhora a tua sessão. O menino está correndo, gritando, batendo, não está querendo falar, não está aprendendo fala, você usa o que você aprendeu na faculdade, usa, e a fala do menino não vem. Então, vai lá na aba e busca estratégia da aba, e todos esses meus cursos são pacotinhos de estratégias que eu aprendi ao longo de 14 anos, e eu pego um monte de exemplo que eu fiz em várias crianças, os módulos têm 15, 20 minutos, você assiste lá todo dia um pouquinho, eita, essa estratégia eu vou encaixar para o fulano, essa estratégia vai servir para o fulano, e aí vocês são fonoaudiólogos que estão usando estratégias de aba na sua sessão. Aí, a Eli perguntou se essa estratégia de aba se aplica a qualquer paciente além do TEA. Qualquer paciente. É assim, gente, a ciência comprovou que a estratégia de aba funciona de certeza para criança que tem um cérebro atípico. Aí não tem nem o que discordar. Mas eu vou dizer algumas estratégias hoje aqui que vocês vão dizer assim, eita, meu paciente que não quer fazer o treino de fala no espelho, se eu usar essa estratégia vai funcionar? O que é que ele tem? TDAH, não quer colaborar. O meu paciente que é disperso, que ele não quer prestar atenção no que eu faço, o que é que ele tem?
ele tem deficiência intelectual, ele tem síndrome de Down, mas isso aí que a Anastácia falou, eu vou usar com ele, provavelmente vai funcionar. E tudo bem. Porque, independente do diagnóstico, a gente tem que ver a necessidade da criança. Então, no meu curso, eu digo assim: se o menino não olha, você faz tal coisa. Se o menino não aponta, você faz tal coisa. Se ele se joga no chão, você faz tal coisa. Se ele rasga a tarefinha, você faz tal coisa. Independente do nome ser autismo, síndrome de Down, TDAH, crianças fazem essas coisas. Mas a gente sabe que uma criança no espectro, que tem dificuldade de comunicação, de interação social, de se comportar ali perante ambientes sociáveis, às vezes eles vêm com um pacote de alterações muito maior, que aí a ciência aba dá um banho, um show nesses pacientes. Mas outros meninos também se privilegiam de várias estratégias que eu vou falar aqui. Gente, como a Tatiane levantou a mão, eu vou deixar ela falar. Oi, Nastácia. Oi, Nastácia. Tô dando um eco. Tá, deixa eu desligar o meu. Pode. Eu só queria tirar essa dúvida, para não atrapalhar a tua aula, dessa questão de fonoaba, né? Porque aqui na minha região tem muito isso, e as famílias ligam muito para a gente perguntando: tu é fonoaba? Porque nos relatórios médicos vem muito escrito isso, né? A intervenção com fonoaba, TOABA, psicoaba, psicopedagoga aba, né? E tem muito disso, né? Então, a gente sabe aí que tem muito profissional aí que faz qualquer cursinho aí que está escrito, né? A intervenção, a aba, né? Já serve como se o profissional fosse analista do comportamento, né? E as pessoas ficam vendendo, né? Principalmente nos planos de saúde, né? A clínica atende método ABA, método Denver, e o profissional só tem uma formação básica, né? A gente sabe que não tem, né? Então, eu queria, assim, o que tu diria quando a família procura, né? E o que a gente diz? Eu geralmente eu digo, olha, eu não sou fonoaba, né? Essa especialização não existe, né? Eu não sou analista do comportamento, mas eu tenho algumas formações dentro da análise do comportamento, então a minha intervenção é baseada em algumas estratégias, né? Mas eu sempre digo para a família que fonoaba não existe. Né? Então, Tatiane, esse raciocínio que você falou é o mais certo, né? Só que a gente vê que é uma coisa que já vem dos médicos prescreverem fonoaba, muitas pessoas já se autodenominarem fonoaba, muitas clínicas que às vezes o profissional fez um curso online simples aí, qualquer coisa, introdução à aba, conceito da aba, botou no currículo, a clínica diz, eu ofereço serviço em aba. Então, ficou muito bagunçado, muitos locais do Brasil, não estou dizendo que são todos, ficou muito bagunçado, mas o mais certo é isso que você está dizendo, ó. Eu não sou analista do comportamento, mas eu sou fonoaudióloga e uso sim estratégias da aba na minha sessão. Vou enganar os pais? Não. Quais são as estratégias da aba que você está usando na sua sessão? Olha, pai, eu tenho um curso de sinalizadores visuais e eu uso rotina visual na minha sala. Isso é uma estratégia dentro da análise do comportamento. Olha, eu tenho um curso de manejo de comportamento problema e toda vez que ele birra, esquiva, não faz as coisas, eu sei analisar esse comportamento e manejar da melhor forma. Isso aqui são estratégias da aba. Eu tenho cursos de treino de fala em aba, de como ensinar fala. Eu uso estratégias de fono, de linguagem. Eu também tenho estratégias lá
de treinamento de fala, baseado em Skinner e tal, que isso colabora muito para as crianças aprenderem. Então, é um pacotão. Gente, a aba, ele tem 27 práticas baseadas em evidência científica dentro da aba. Tem gente que diz assim... Ô, Tatiana, tu desliga um pouquinho o teu microfone, tá dando eco. Tem gente que diz assim, Nastácia, me dá uma supervisão para eu aprender aba. Eu disse, o que você quer aprender? Diz para mim. Porque a aba é gigante, você faz uma pós de 2 anos e você não aprende tudo, e são 27 práticas baseadas em evidência dentro dessa ciência, desse pacotão. Então, você quer aprender o quê? Eu, como fono, eu acho interessante dizer isso, né? Eu sou fonoaudiólogo, mas eu uso estratégias da ciência aba ao meu favor na minha terapia. Beleza, isso é o mais certo. Hoje eu tenho um serviço em aba, então, quando as pessoas me procuram, eu consigo fazer a intervenção de 30 horas, 20 horas do menino, eu desenho todos os programas e eu tenho uma intervenção em aba, porque eu fiz análise do comportamento. Mas se você é fonoaudiólogo de uma clínica, o que é que acontece? O ideal, tá? Essa clínica deveria oferecer o serviço em aba, o analista do comportamento, os ATs, que vão aplicar lá as intervenções na escola, 10 horas, e o fonoaudiólogo, para trabalhar comunicação, fala, e o TO, para trabalhar integração sensorial, e o fisioterapeuta, para trabalhar questões motores. É o pacote ali de intervenção em aba com analista do comportamento, isso é muito falho no Brasil, e a equipe multidisciplinar para as questões que a criança precisa. Se ele tem questões sensoriais, quem vai trabalhar não é o analista do comportamento, é o TO. Se ele tem questões motoras, é o físio. Uma criança com apraxia, gente, só quem bota a mão ali que faz o plano de intervenção é o fono. Uma criança com distúrbio de motricidade oral é o fono. Uma criança com alteração de fonema é o fono. Uma criança para instalar comunicação alternativa, não é que o pessoal da aba não saiba fazer. Muitos deles sabem, fazem bem. Mas quem é que deu a vida para estudar comunicação, socialização, interação? É o fono. Então, geralmente, a comunicação alternativa, a gente que prescreve, coloca o menino na fase 1, fase 2. Então, essa parte de comunicação, fala, motricidade, é muito da gente. E aí, se você pega um menino, principalmente autista, e você não consegue botar na sua sala, sentar na sua sala, interagir com o menino, manejar comportamento, usar recurso, você não sabe nada de aba, vai ficar bem difícil. Porque é diferente ensinar a linguagem para um menino típico. Quem trabalha com autismo aqui sabe, é muito diferente. O curso do desenvolvimento de um menino típico na fonoaudiologia é muito diferente do menino atípico, né? Então, se você não tem essas estratégias da aba ali dentro do seu jaleco para você usar na sua sessão, vai ficar muito complicado trabalhar com crianças atípicas, TDAH, autismo. E aí, agora eu venho resumir para vocês quais são os pacotes de estratégias que eu tiro da aba e que eu entrego para fonoaudiólogos que querem trabalhar baseados, né, na aba. Primeiro delas que eu digo assim, aí o pessoal, assim, aí vocês vêm muito no WhatsApp falar comigo. Nastácia, eu quero começar a estudar aba, eu começo por onde? Comece a aprender a manejar comportamento. O que é manejar comportamento? É um pacote de orientações que a aba te dá aqui. Se o menino se joga no chão, o que foi que aconteceu antes? Qual foi o comportamento de se jogar no chão? O que foi que aconteceu depois? Você reforçou esse comportamento ou não reforçou? O que é que você poderia ter feito antes dessa crise acontecer? Então, a gente na aba, a gente consegue pegar uma tabela, pegar um formato, observar esse comportamento e manejar. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo que tem curso de manejo de comportamento, eu fiz intensos, né? Eu fiz o PCM, que são 3 dias inteiros, eu fiz o instrutor de PCM aqui nos Estados Unidos, que são 4 dias inteiros, só de manejo de comportamento, porque eu sou analista de comportamento, eu dou curso. Mas o fonoaudiólogo pode lançar mão de
uma modalidade de manejo. Então, eu quero fazer o PCM 3 dias, vou investir lá R$ 3.000, beleza. Não posso. Eu vou fazer um curso de isca, que é um tipo de manejo de comportamento. Eu vou fazer um curso de análise funcional. Esse que eu faço de 4 horas de aula é de análise funcional, dentro de uma tabela. Eu mostro uma tabela a vocês no curso, mostro a vocês como descrever a crise. Jogou o brinquedo no chão, não fez a tarefa, tal coisa, você descreve a crise, aprende a analisar e aprende a manejar e deixar a criança com comportamentos mais funcionais. Então, birra, bater, correr, sair da sala, se jogar no chão, não fazer a tarefa. 4 horinhas ali, eu te dou um monte de estratégia, te dou uma tabela, tu usa na tua sessão, pronto. Estou usando estratégias da aba para poder conseguir ser fonoaudióloga com aquele menino ali que tem birra. Porque na faculdade de fonoaudiologia não me ensinaram a manejar a birra do menino, só me ensinaram a ser fono, né? Então, esse é um pacote de estratégias. O outro pacote de estratégia que eu peguei ali de 14 anos de profissão e disse, vou transformar em 4, 5 horas de aula, mais ou menos, nem lembro direito. Treino de fala em aba. E aí, treino de fala em aba, dentro da aba, a gente tem uma perspectiva para treinar fala. Lá na faculdade de fono, a gente viu Chomsky, não sei se vocês lembram, né? Lá no segundo ano. Chomsky, Piaget, Vygotsky, Cláudia Lemos, viu aquele monte de gente falando de aquisição de linguagem. E dentro da aba, o Skinner ele entende a aquisição de linguagem de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E eu, como sou analista do comportamento, olho para esse formato de ensinar-fala que a aba mostra e para mim faz todo sentido. Todo sentido. Não, mas eu gosto de ensinar como Vygotsky ensinava. Eu gosto das etapas de Piaget, eu gosto das etapas de Cláudia Lemos. Beleza, cada um vai para uma abordagem que gosta. A minha abordagem é hoje ensinar a fala dentro da abordagem aba. Eu peguei todos os treinos de fala lá do comportamento verbal de Skinner e eu uso eles. Então, o curso de treino de fala, eu peguei esse pacote. Então, o que é que esse pacote faz? Eu demorei a elaborar esses cursos, né? Eu fui pegando um curso que eu fiz e outro, pós-graduação, supervisão, e aí eu digo, pronto, agora tem 4 horas ali que eu consigo ensinar um caminho. Esse caminho é assim, ó. Quais são as pré-habilidades de fala das tuas crianças? Acho que vocês, como fono, sabem. Olhar, atenção compartilhada, escadinha, tá? Apontar, 9 a 12 meses. Imitar o outro. Vocês sabem que a criança não fala se ela não imitar, né? Bater palma, mandar beijo, dar tchau, imitar. Quando a criança olha, aponta, tem atenção compartilhada, imita e tem linguagem receptiva, provavelmente a cereja do bolo chega, que é a fala. Então, nesse curso de treino de fala, eu ensino estratégias para você estimular contato visual, atenção compartilhada, apontar, imitação, linguagem receptiva. E aí a fala tende a vir. Se essa fala não vier, pode ser que a criança já entende, já interage, já brinca, já faz tudo, mas a articulação aqui imprecisa, ó, aí cai na mão do fonoaudiólogo. Erros incoordenados, palavras que com um formato de um jeito, com outro formato de outro, perda de repertório ao longo da vida, vem um pacote de características aqui de planejamento motor, tudo alterado, que aí o fonoaudiólogo tem que dizer, agora que eu já trabalhei contato visual, imitar, interação, brincar, receptiva, e essa fala tem esse monte de característica alterado, o que é que o fonoaudiólogo tem que fazer? Investigar o quê? Diz aí no chat para ver se alguém tá ligado no raciocínio. Falando rápido também, eu nem respiro, né? Cadê, gente? O que é que a gente tem que investigar? Questões de motores de fala. Mirelle, mas tu fez também meus cursos tudo, eu acho já, né? Não tem nem graça. Marco Aurélio falou transtorno motor, exatamente. E aí, gente, quando chega nesse ponto, não é o analista do comportamento, não é ninguém. É a gente que vai ter que avaliar e, se for transtorno motor, atraso, apraxia,
desenhar o plano de intervenção para esses exercícios motores aqui. E aí eu lanço um curso grande, de 6 horas. Eu ensino diagnóstico diferencial de apraxia, TDL, desvio, autismo, e ensino um monte de exercício para botar no plano de intervenção, 6 horas de aula. Os módulos são pequenos, pronto. Aí você chega nesse ponto. E no curso de treino de fala eu continuo. Digamos que o menino tinha apraxia ou não tinha apraxia. Aí dentro da aba a gente vem com algumas estratégias que são. Sabe quando vocês dizem assim, Anastácia, ele fala tudo, mas ele não conta o que aconteceu na escola. Ixi, isso emperra muito. Muito fono chega aí. Meu paciente fala tudo, ensinei, ele fala tudo. Mas ele não conversa, não bate um papo. Sabe minha vez, sua vez? Ele não conta o que aconteceu na escola. Ele não faz reconto de presente, reconto de passado e não faz diálogo. E aí é quando a mãe chega assim para a fono. Eita, ele já fala tudo, mas ele não conta o que aconteceu na escola. Eu acho que é muito comum vocês ouvirem isso. Queria tanto que ele contasse o que aconteceu na escola. Aí o que é que eu faço? Eu pego essa queixa da mãe, queixa que já foi um dia muito de consultório, tantos anos eu atendendo, pego as estratégias da aba com sinalizadores visuais, porque a aba diz que os meninos são pensadores visuais. Então, a gente usa sequência lógica, a gente usa fotos do dia a dia, a gente usa antes e depois, para a criança poder aprender a contar a sequência com base visual. Aí, o que é que a mãe faz? O que você fez na escola? Me conte. E brincou, aí o menino é colálico, brincou. Comeu, aí o menino fica só nisso. Gente, criança autista, eles não aprendem bem por ouvido. Eles aprendem bem vendo. Eu li um livro do Tite, que eu fiz aqui nos Estados Unidos. O nome do livro é Vejo e Aprendo. É bem rapidinho. Eu li no voo vindo para cá. Então, esse livro Vejo e Aprendo é só para te dizer assim, lança a mão de estratégias visuais para tu ensinar esse menino. Então, eu boto nesse curso de treino de fala um monte de estratégias visuais para a gente trabalhar reconto e diálogo. Não adianta ficar, o que você fez? Me conta, brincou com um amigo e o menino ali só não é cola ali, não sabe nem o que está acontecendo. Tem que usar a mão dos sinalizadores visuais e levar essas estratégias para casa. Por isso que eu abro esses cursos para mães, porque quando elas aprendem, elas ajudam vocês. Se elas não aprendem, não ajudam, e o menino não levanta. A Tatiane leu esse livro, né? Veja e Aprenda, é um livro fininho da Maria Elisa Grande Fonseca, eu fiz a pós dela, e eu li o livro dela e eu fiz a formação do Tite aqui, de uma semana, né? Porque o Tite, ele traz muitas estratégias que está muito junto da aba também, está muito alinhado, digamos. Então, a Maria Elisa fez esse livro Veja e Aprenda, 1 e o 2, né? E aí é bom também, ele é baratinho na internet. O Marco Aurélio falou da gente trabalhar pragmática e semântica. A pragmática é exatamente a intenção de se comunicar. E aí, como é que a criança vai querer se comunicar? Eu uso querer se comunicar com reforço. Reforço social, reforço de música, reforço de comestível, reforço de brinquedo. Eu faço a criança autista gostar, ter interesse de se comunicar. E aí, reforço, a gente vai lá na aba e diz, me empresta aí teu reforço. Aí a gente usa também estratégias da aba, não que a fonoaudiologia não use, mas a aba fica batendo na tua cabeça assim que tem que usar reforço na sessão. Aí a gente usa economia de fichas na aba, acho que vocês sabem o que é, né? Por exemplo, a criança fez um exercício de fono no espelho, ela ganhou a carinha feliz, fez outro exercício, outra carinha, fez outro exercício, outra carinha. O quarto exercício terminou, agora ela vai ganhar o reforço, que é o quê? Escolher o brinquedo da tua sala que ela quer brincar. Então, o menino autista, gente, ele fica muito mais colaborativo visualmente. Então, a Anastácia, ele não quer não fazer o exercício, ele sai correndo, ele não quer fazer. Gente, uma figurinha, outra figurinha, ele vai saber que 3 figurinhas, 3 exercícios, na última, ele vai ter direito a escolher o que ele quiser. Então, dessa forma, com acordos visuais, antes e depois, você vai fazer isso, depois isso, é muito mais fácil a gente conquistar a criança com autismo para poder fazer os exercícios da gente.
Então, o trabalho é pragmática, tem estratégias da aba para ajudar, semântica, conteúdo também, né? E aí, quem quer ser aba raiz mesmo, saber muito de aba dentro dos treinos de fala, é importante estudar os operantes verbais, né? Então, não sei se vocês sabem os operantes verbais. Todo fono que começa a supervisão comigo, eu digo, estuda os operantes verbais, que é mando, habilidade de fazer pedidos, tato, habilidade de nomeação, intraverbal, habilidade de fazer perguntas e respostas, e aí vem o treino de ouvinte, que é como se fosse a linguagem receptiva, e lá no meu curso de treino em fala em aba, eu tenho um módulo extra que ensina os operantes verbais. Esses operantes verbais, gente, são tão importantes que, para vocês terem noção, toda pós em aba tem 15 horas de operantes verbais. Eu já fui professora de 2 pós de aba, e tem uma pós em aba bem boa que me chamou para dar um módulo de operantes verbais, pasmem, de 30 horas aula. 30 horas aulas, só falando sobre mando, tato, ouvinte, intraverbal. Eu li aquele livro de Skinner, Comportamento Verbal. É um livro de umas 500 páginas, bem complexo, mas eu fiz para elaborar uma aula de 30 horas. 30 horas. Eita, Mirelle fez também, menina, fez tudo. E aí eu tentei resumir ao máximo num curso prático, com exemplos ali dentro do consultório, e eu fiz um módulo extra do curso de treino de fala, né? Porque operantes verbais é meio que a alma ali da fala e fono e aba, né? Tá tudo muito interligado. E aí, saindo esses eram os cursos que eu mais falava. Eu dei tanto essas aulas, gente, de manejo de comportamento, treino de fala, que eu disse, eu vou gravar. Vou botar na Hotmart, que toda fono vem atrás, é disso mesmo, né? Treino de fala e manejo de comportamento. E aí, depois, o último curso que eu pensei em fazer, de eu ir lá na minha análise do comportamento e lançar um curso, foi um chamado assim, ó, estratégia de ensino para não verbais. Por quê? Porque é uma queixa de vocês também. Pensem comigo, agora é real. Lembra quando o paciente de vocês chega zerado? Pensa aquele autista que chegou para fono, mas ele não olha, não interage, não senta, não gosta de nada e faz birra com tudo. Tudo que ele não quer, ele empurra, ele se joga, ele derruba o brinquedo, ele sai correndo da tua sala. Isso era uma queixa, uma dor tão grande de vocês. Nastácio, o meu menino só quer correr da sala e ir embora. Quando ele não quer as coisas, ele entra em crise. Quando ele não quer, isso era o que eu mais ouvia. Quando ele não quer, ele faz crise. Por quê, gente? Se o menino fosse verbal, ele ia dizer, tia, não quero esse brinquedo. Mas como ele é não verbal, o que é que ele vai fazer? Vou derrubar, vou bater, vou gritar, vou entrar em crise. Então, o que é que o fonoaudiólogo precisa ensinar? Urgente, urgente, urgente. A criança não verbal a dizer não. Vamos lá, se ele não quer uma coisa na tua sala, ele derruba, ele grita, ele empurra, se ele soubesse dizer não através de uma figura, e você dissesse, você falou bonito, tudo bem, então agora não vamos não fazer essa tarefa, a gente faz depois. Beleza, ele falou não bonito. Então, nesse curso de não verbais, eu ensino a criança a usar o não, usar a figurinha do não, em vez dele derrubar e quebrar tudo quando ele não quiser as coisas. Outra coisa também, eu uso com meus pacientes, né, também essas estratégias, é a criança pedir um intervalo. Sabe o menino que quando ele cansou de fazer a tarefa, ele levanta e sai correndo? Não, gente, esse menino, mesmo que ele não fale, ele tem que aprender a te entregar uma figura e você dizer, você está cansado, agora é a hora de você sair, tudo bem. Então, agora que você entregou a figura bonito, claro que não tem essa conversa toda, né? Se a que você entregou a figura bonito, a tia vai deixar você levantar, dar uma voltinha na sala, depois volta. Então, outra habilidade crítica de comunicação é pedir por intervalo. Então, o teu paciente sabe dizer não, ou quando ele rejeita, ele quebra tudo? Se ele souber dizer não por figurinha, perfeito, comunicação funcional. O teu paciente sabe quando ele não quer mais a tarefa, quando ele quer um intervalo, está cansado. Ele sabe entregar a figurinha do não, ou ele joga tudo para cima, ele abre a porta e sai correndo.
Ele precisa aprender a te pedir um intervalo bonito. E outra coisa que eu ensino nesse curso também são 3 habilidades. É o curso mais curto que eu tenho, né? Mas em conta também. É a criança ter tempo de espera. Eu escuto muitos fonos dizerem assim: ah, ele não quer ficar sentado muito tempo, ele não para quieto, ele não fica quieto. Então, tem estratégias da aba de comportamento que você ensina a criança a ficar sentado com sinalizador visual. Então, senta ele lá, entrega o sinalizador visual e ele vai ficar sentadinho lá gradativamente mais tempo. Então, ensinar a criança a ter tempo de espera é uma estratégia que a gente vai lá da aba, diz, me empresta aqui, eu vou usar na minha sessão. Ó, que maravilha um menino ficar quieto na sessão de fono, sentado e comportado. Agora, o menino que não senta, não presta atenção, não tem tempo de espera, a gente não consegue ensinar nada. Então, por isso que eu fui lá na aba e busquei essas estratégias, né? E aí, faz esse curso de raciocínio, né? Então, é um fonoaudiólogo que está pegando um monte de estratégia para manejar comportamento, para treinar fala e para ensinar aquele menino que chegou zeradinho no teu consultório. Não tem habilidade nenhuma, precisa aprender a esperar, pedir intervalo, pedir o não. E aí, o VibMap, né? O VibMap também eu lancei porque ele é um protocolo de linguagem, tá, gente? Então, para quem não sabe, o VibMap ele é um protocolo de linguagem. Então, se você lê a tese da Martoni, que é a tradução do VibMap, você vai ver que ele diz assim: protocolo de avaliação de linguagem em aba, em análise do comportamento, em análise do comportamento. Então, Nastácia, como é que tu avalia a linguagem? Gente, tem um monte, né? Tem PROC, tem ADL, tem um monte de protocolo de linguagem, mas eu gosto muito do VibMap, não que ele invalide os outros, padrão ouro, mas ele analisa os operantes verbais, né? Que é assim que a gente fala na aba, é uma avaliação de linguagem dentro da aba. Quando a gente termina de fazer o VibMap, você vai ver as brechas que essa criança tem nos pedidos, nas nomeações, na linguagem receptiva, que a gente chama de ouvinte, e aí todas essas brechas, é tudo que está faltando a criança aprender, vai virar objetivo de ensino. Cada objetivo de ensino desse, a gente vai botar dentro de um PEI, que é o plano de ensino, ou PIC. Quando você bota dentro de um PEI, você tem o plano de ensino da tua criança. E aí eu vou ensinar o quê? Vai ensinar o que tem dentro do plano de ensino. E eu vou ensinar como? Usando estratégias fonoaudiológicas e usando estratégias da aba. Pronto, teu pacote está completo. Então, eu fiz esse raciocínio assim de fono mais aba nesse sentido, né? Manejar comportamento, treinar fala antes e depois da fala. Emperrou aqui, não aprendeu a falar, apesar de já ter habilidades, pode ser transtorno motor de fala. Avaliação, avaliou, elaborou o plano de ensino, começa a ensinar esses objetivos com esse monte de pacote de estratégias da aba. Então, esse é o meu raciocínio ali para trabalhar fonoaudiologia e aba. E, gente, dá muito certo. Cada vez mais tem mais profissional de fono querendo entender de aba, querendo saber aba. Não é à toa que é uma ciência, que é comprovado, né? E por isso que eu fico aqui, bora aprender aba, bora fazer curso, bora estudar, porque dá certo, facilita mais a sessão da gente, as crianças aprendem mais. Alguém tem alguma dúvida, gente, nesse raciocínio que eu falei, ou deu para colocar alguns pacientes e dizer, ó, esse se privilegiaria, esse também? Alguém tem alguma dúvida ou quer complementar, levantar a mão e falar alguma coisa? Todo mundo calado, tão cansado, trabalharam muito. Não é para ficar correndo atrás de menina apanhando na sessão, não, viu? Claro que no começo, até a gente ajustar os manejos e ajustar as estratégias, isso vai acontecer. Mas quem trabalha com criança atípica precisa estar lançando mão aí de sinalizador visual, timer, cronômetro, painel de rotina. Eu tenho uma aula no YouTube só sobre painel de rotina, eu tenho uma aula no YouTube só sobre apraxia. Então, tem um monte de pacote aí, de estratégias que vocês podem usar na sessão. Fica mais fácil o trabalho de vocês,
e fica mais fácil da criança aprender, né? Quem não quer o menino evoluindo, né? Então é incrível, quando a gente bota a aba na sessão, os resultados são melhores. A Luciana está perguntando quais são os operantes verbais. Eu vou dizer de novo, tá, gente? E aí, os operantes verbais, eu vou até escrever aqui no chat. É como eu falei, é complexo, né? Eu já dei uma aula de 30 horas, já dei uma aula de 15 horas, mas no curso de treino de fala tem, acho que 4 ou 5 módulos sobre operantes verbais. É mando, que é a capacidade da criança fazer pedidos, importantíssimo. Se a tua criança não faz pedido funcional, se ela não pede verbalmente ou por figuras, ela vai bater, ela vai gritar, ela vai puxar pela mão. Puxar pela mão é péssimo, tá? Criança não fala que puxa pela mão. Criança que puxa pela mão tem que aprender a apontar ou tem que aprender a trocar figurinha. E aí, fonoaudiólogo, importante saber CA. Então, mandos é a habilidade, para mim, a mais importante. O meu mestrado foi só de ensino de mandos. Eu treinei mães para ensinarem mandos. E no começo do treinamento, a mãe não sabia, né? E no final do treinamento, a criança fez pedido verbal, né? As três duplinhas de mãe e criança que eu ensinei. Foi bem legal. Então, mando é pedido, tato é nomeação, ensinar a criança a fazer nomeações, intraverbal é a capacidade de ensinar a criança diálogo, perguntas, respostas. Estou resumindo, claro que tem muito mais coisa, né? Esses são os principais, tá, gente? E tudo isso tem estratégia na aba para ensinar a tua criança a pedir, a nomear e a responder perguntas. A Maica falou que tem um paciente que não evolui, está 1 ano e meio com ele, já faça após em aba, não verbal, o máximo que ele fala são letras e números. E aí, Maica, às vezes a gente como fono fica muito impressionada com a fala. Ele fala letra, ele fala número, eu vou ensinar o nome dos animais, vou ensinar o nome das cores. Um menino não verbal, vocês têm que olhar muito, não que não tenha que olhar para os outros, tem que olhar muito para as pré-habilidades de fala. Teu menino imita tudo. Isso é pré-habilidade de fala. Teu menino tem ouvinte? Pega a bola, pega o sapato, mostra o olhinho, manda beijo. Ele tem linguagem receptiva? Se ele tiver, beleza. Ele aponta para pedir as coisas ou ele te puxa pela mão? Maica, se ele não imita, ele não fala. Então, o ponto da tua terapia, das outras terapias deveriam ser, mas se não está sendo, é ensinar o teu menino a imitar. Então, dentro da aba, em muito menos tempo, a gente ensina uma criança a imitar. Tem estratégias para ensinar a criança a imitar de 2 passos, imitar de 3 passos, imitar motricidade fina, fazer imitação motora com objetos, para depois ele fazer imitação motora de boca e ele conseguir imitar fala. Então, quando eu digo a vocês, peguem estratégias da aba, é porque um menino grave desse não verbal, se você tem estratégias para ensinar ele a imitar e você ensina ele a imitar, aí a fala pode vir. Fala pode vir. Se você não ensinou a imitar, a fala não vem. E aí outra coisa também é, habilidade básica 0, já ensinou ele a entregar a figura para pedir ou não? Já ensinou ele a pedir tempo de espera, pedir intervalo? Já ensinou ele a ter tempo de espera? Essas habilidades básicas têm que sair de 0 para 3. Porque se ele não tem nem isso, imagine a fala, né? Realmente, ele precisa do treino de imitação correto, com intensidade e com continuidade em casa. A gente sabe que os meninos que mais vão evoluir são os meninos que a gente prescreveu um pacote de estratégias bons, entregou para a mãe e a mãe continuou em casa. Se a gente prescrever um pacote bom de estratégia, ensinou o treino do não, o treino do intervalo, ensinou o treino de imitação, o treino do apontar, colocou PECs, entregou para a mãe e a mãe não continuou, realmente, infelizmente, essa criança não vai evoluir muito. Mas se a gente, como fono, a gente não desenhou essas estratégias e não entregou para a família, não tem como a família saber. Infelizmente, às vezes tem mãe que diz assim, eu faço fono há 3 anos, a fono nunca me passou nada para casa. Está errado, gente. Se a gente nunca passou nada para casa, a gente está errado. A gente não está colaborando com essa criança. Agora, se a gente tem o pacote de estratégias correto, dentro de um planejamento,
mostrou a mãe, treinou a mãe, e ela não continuou em casa, aí tira das costas de vocês. Aí vocês, como profissionais, fizeram a prescrição certa, fizeram o treinamento do pai, e ela disse, eu não tenho tempo, aí tudo bem. Aí é com a senhora. Pelo menos da minha parte eu fiz. Agora, mãe chegar para mim e dizer, eu estou não sei quantos anos na fono e ela nunca me passou nada, gente, não façam isso não, que aí não tem como, aí a gente está errado, né? Uso das imagens, a gente usa a imagem para treino de não, usa a imagem para treino de intervalo, usa a imagem em pacotes de comunicação alternativa, por exemplo, eu gosto do curso do PEX, ele é R$ 1.800 no site do PEX, eu gosto do curso do PEX, eu fiz o 1, fiz o avançado e fiz o habilidade de comunicação críticas, né? Tudo que foi curso, gente, eu fui fazendo, porque agrega muito, né? E esses cursos do PEX, assim, não é barato, mas valeu muito a pena. E existem outros cursos de comunicação alternativa também. A gente também usa sinalizadores visuais, que são comunicações visualmente mediadas, que ajudam a criança no treino de fala. Eu tenho uma aula no YouTube só falando de painel de rotina, que eles tendem a ajudar a criança na comunicação. Mas um menino desse é pré-habilidade de fala, é tu pegar toda a escalinha que tem ali até 1 ano de idade e ensinar ele. E aí no treino de fala em aba, que é um curso de umas 4 horas, eu entrego um monte de estratégia. O que eu mais gosto, gente, é menino assim. Nível 3, comportamento problema, não verbal, demorando a falar e apraxia. É o que eu mais gosto. Mas depois que aprende a falar, que é para ensinar diálogo, reconto, bater papo, eu também estudei, também faço, né? Mas eu me encanta mais um menino desse. Então a Maica dizer, ó, vamos fazer consultoria de um menino desse, para mim é o que eu prefiro, tá? Eu passei 2 anos na Luna Aba e sempre que me oferecia um paciente, eu dizia, eu quero 9 anos, não verbal, comportamento problema, é o que eu prefiro, né? Mas tem gente que tem mais afinidade com os meninos nível 1, que já bate um papo, que já conversa e tal. Legal, eu acho massa que fono que faz isso. Quando eu morava no Brasil, e os meninos chegavam nesse que já estava batendo um papo, eu falava com as colegas e dizia, ó, pega um menino para tu, ensina eles, sei lá, o fonema, conversa com ele, porque essa parte já não me interessa mais, mas é afinidade, né? Não é que eu sou melhor do que a outra fono. Eu gosto de meninos nível 3, mais graves, com comportamento problema e com apraxia associado, mas eu acho legal as fonos que gostam de menino nível 1 também, para trabalhar comunicação, habilidades sociais, piadas, metáforas, treino de socialização. Então, a gente pega um menininho nível 1, você vai ensinar ele a dar bom dia, dar boa tarde, a entender sutileza, né, da linguagem, a entender piada, vai ensinar tudo isso. Tem muita coisa para a fono fazer também. Sei fazer? Sei. Paguei supervisão? Muita. Porque como não era a minha área de afinidade, os meus meninos cresceram, então eu tenho um menino de 7 anos, 6 anos, que eu vou dar alta, e ele já está nessa. Piada, metáfora, treino de habilidade social, e eu tive que pagar muita supervisão para eu aprender essa parte. E aí eu também pego esses meninos, mas os meus cursos, eles são mais voltados ali, até treino de fala, reconto, diálogo, comunicação alternativa, né, comunicação crítica, apraxia, BibMap, e habilidades sociais refinadas mesmo. Realmente eu não tenho curso disso não, mas eu pego alguns pacientes porque meus meninos cresceram, né? Então, gente, é esse raciocínio aqui que eu tentei fazer ao longo de 14 anos, e como eu tenho dito a vocês, né, e agora está tudo aí na Hotmart, entregue para vocês. Eu acho que esses pacotinhos vão ajudar muito os fonoaudiólogos.